Oi pessoal, tudo bem? Já me apresentei para vocês, eu sou a Carla Camilos e eu vim falar um pouquinho de leitura labial. A leitura labial, o que acontece? Ela é um apoio visual, tá? Para todo mundo, na verdade. O que acontece é que quando a gente tem uma dificuldade de audição, a gente perde algumas informações. Por melhor que seja nosso processamento do som, por melhor que seja nosso aparelho auditivo, algumas informações elas vêm truncadas. Então a gente precisa de um complemento. Um dos complementos, tem vários complementos, é a pista visual, tá? Para a gente poder melhorar essa parte visual, essa observação visual, essa acuidade, a gente precisa começar a observar algumas coisas. Então, por exemplo, sempre que vocês puderem, observem os detalhes visuais. Então, você está vendo uma imagem, está vendo uma paisagem atrás, por exemplo, aqui atrás vocês estão vendo que tem bastante árvore. Vê o que vocês conseguem enxergar de detalhes nas cores, né? Vê o que vocês conseguem ver. Tô dando exemplo aqui do vídeo com vocês, mas pode ser qualquer coisa. Então, do que eu tô usando de maquiagem, como é que tá o cabelo? Por que isso? Isso é um pré-treino, né? A leitura labial, a gente treina ela por som, por ponto de articulação, por palavra e por frase, né? E depois pelo texto todo, pelo conteúdo, e muita coisa é dedutível, né? Não necessariamente você entende tudo. Para a gente poder começar isso, a gente tem que estar com a acuidade visual esperta. E às vezes a gente tem uma dificuldade a mais com essa parte. Então, por exemplo, todo mundo tem meios de percepção das coisas. Então, visual, auditivo e sinestésico são os três principais. Todos nós temos os três, tá? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo e tem gente que é mais sinestésica. O que a gente pode fazer com isso? Trabalhar essas habilidades. Você pode usar uma coisa a mais, uma coisa a menos, não tem problema. Isso são coisas comportamentais, ou seja, são coisas treinadas que a gente consegue trabalhar. O que a gente precisa agora? Trabalhar a parte visual. Para quem usa aparelho auditivo, para quem tem alguma dificuldade de escutar, a gente sempre foca mais na audição, o que não é ruim. Só que só na audição, às vezes, para quem tem uma perda severa, uma perda profunda de audição, vai ter bastante dificuldade para compreender o som. Então, a gente vai ter que se apoiar mais no visual. O que a gente vai fazer? Eu vou começar a passar algumas atividades mais visuais. Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês observem? Tudo que tiver de diferente ao seu redor. O que você nunca observou, por mais simples que seja, é super importante. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo daqui que vocês também estão vendo. Eu não sei o quanto de clareza dá isso no vídeo, mas eu vou descrever para vocês do mesmo jeito. Aqui, ó, a gente tem uma árvore com um tom de verde. Se você olhar lá atrás, a árvore lá de trás tem pelo menos, do que eu consigo ver daqui, 3 tons de verde e um tom de verde claro, quase amarelo, tá? Por quê? Porque tem luz, tem sombra. Essas nuances é que vão fazer a diferença para você conseguir fazer uma boa leitura labial. Quer ver outra coisa, outro exemplo? O que vocês tiverem na frente, por exemplo, vocês estão com o celular na frente vendo vídeo, tá? Na frente, vocês estão na sala, onde vocês estiverem, ou no quarto, vou fingir que eu tô na sala. Vocês já observaram, por exemplo, quantas cores tem na televisão? Não no programa, em volta da televisão, na moldura da televisão. Ou se você tem algum quadro na parede, você já percebeu o que tem naquele quadro? O que aquele visual apresenta? Qual é a sutileza daqueles traçados? Ou, por exemplo, um vasinho de planta. Quantas cores tem naquela planta? Quais são as possibilidades daquilo, né? A mesa, ela tem mancha, não tem mancha? É uma mesa lisa, que tem uma cor só? É uma mesa de mármore, por exemplo. Tem gente que tem ainda mesa de mármore. Ela é manchada. Esses detalhes são fundamentais para a gente trabalhar a parte visual. Isso é um pré-treino, tá? Quando a nossa visão ficar bem esperta, e aí a gente começa a conseguir trabalhar a parte de leitura labial. Um exemplo para vocês entenderem. Cada som, cada fonema que a gente faz, ele tem um ponto articulatório diferente e um traço de sonoridade diferente. O que isso significa? Alguns pontos articulatórios são iguais, só que o traço de sonoridade é diferente. Por exemplo, faca e vaca, tá? O ponto de articulação é o mesmo, é tudo aqui, ó, fa, vá, tá? O que muda é o som. Para quem tem dificuldade auditiva, esse vai ser o nível máximo de dificuldade de percepção. Outro diferente, para vocês perceberem, por exemplo, folha
e peixe. Peguei 2 palavras aleatórias, tá? Não serve, não é para um treino, isso é só para dar um exemplo para vocês. Folha, a gente tem esse recurso aqui, ó. Folha, a gente põe o dente em cima do lábio e assopra, e faz o som do F, né? Peixe, o peixe a gente chama de bilabial, quando gruda um lábio no outro e faz pressão, tá bom? Pra gente perceber isso durante uma fala e você conseguir fazer uma leitura disso, é complexo, não é simples, mas dá pra fazer. Para isso a gente precisa desse pré-treino, a gente precisa estar com a nossa acuidade visual, não porque você enxergue bem ou mal, não é isso, mas a nossa atenção visual tem que estar dobrada, tá? É como se fosse trabalhar o processamento visual e não só o auditivo. E eu vou passar mais alguns exercícios, tal, mas nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês observem? O que tem à sua volta, quem tá à sua volta, as diferenças de cores, as diferenças de estilos. Se vocês quiserem comentar o que vocês estão vendo, e eu posso também comentar junto com vocês, então vão ser super bem-vindos, tá bom? De novo, eu vou pedir pra vocês, se vocês forem falar diretamente comigo, digitem assim, @CarlaCamilos, e aí me marquem no próprio comentário do WhatsApp. Por que eu tô pedindo isso? Porque às vezes é muita mensagem, eu não consigo acompanhar todas, e aí se for comigo eu consigo responder, tá bom? Uma ótima tarde pra vocês, fiquem com Deus, e é um prazer estar aqui com vocês, qualquer dúvida eu tô à disposição. Um beijão!